Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí dar continuidade ao conteúdo de física, né? Nas últimas aulas a gente vinha vendo aí movimento uniformemente variado. Eu trouxe para vocês aí cada conteúdo de forma separada, função horária da velocidade, função horária do espaço, equação de Torricelli. Então, a partir de hoje a gente vai começar a ver aí alguns exercícios dentro do conteúdo que eu passei para vocês, né? Então, na última aula eu deixei para vocês a primeira ficha de exercícios referentes a este conteúdo e hoje eu estou trazendo para vocês a correção, tá certo? E nas próximas aulas vou trazendo para vocês mais questões para que a gente possa estar exercitando aí as fórmulas que nós vimos, tá ok? Então a primeira questão aí da nossa ficha de exercício nos diz o seguinte: um móvel parte do repouso e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. A aceleração desse móvel em metros por segundo ao quadrado é... E aí nós temos as alternativas. Então, vê só, quando o enunciado diz que um móvel, alguma coisa, não importa o que for, se disser que parte do repouso, o que é que nós precisamos entender com isso? É que o espaço inicial é zero, a velocidade inicial também é zero e o tempo inicial é zero. Sempre que aparecer esse termo aqui, ó, parte do repouso, essas três informações sempre serão zero. Agora, as incógnitas referentes ao início, espaço inicial, velocidade inicial, tempo inicial. Isso aí vai ser tudo zero, tá ok? E aí o enunciado continua. Diz que ele percorre uma distância de 200 metros, é o deslocamento final, 200 metros. Em 20 segundos, é o tempo final. E aí vem a pergunta: a aceleração desse móvel em metros por segundo ao quadrado. A unidade de medida tem que ser metro e segundo. Já está em metro e segundo. O que nós vamos fazer agora? Analisar qual fórmula a gente pode pegar esses dados e jogar na fórmula. Gente, a gente está trabalhando com um conteúdo que envolve 3 fórmulas. Ou mais, né? Porque tem a fórmula da aceleração aí no meio. Então, sempre é interessante você separar os dados antes, tendo as fórmulas anotadas, ver qual a fórmula você consegue encaixar com essas variáveis. No caso aqui eu estou colocando a função horária do espaço. Vamos substituir os valores. Ó. Espaço final eu tenho 200. Espaço inicial eu também tenho, é zero. Por isso que eu estou chamando a atenção de quando aparecer esse termo aqui, ó, parte do repouso. Tá certo? Mais velocidade inicial é zero. O tempo 20 segundos, tá aqui. Mas aí a aceleração é justamente o que o enunciado está perguntando. O tempo, novamente, os 20. Então está aqui 20, só que o t está elevado ao quadrado. Então veja, quando nós substituímos os valores que o enunciado forneceu com a fórmula, veja que só sobrou uma letra. Então é justamente só dar continuidade e descobrir o valor dessa letra. Tá ok? O que é que nós podemos fazer aqui? Ó? Esse zero aqui eu posso cortar, né? Porque não influencia em nada. Aqui essa multiplicação, 0 vezes qualquer coisa é zero, então eu posso cortar também, tá bom? Sobrou 200 e sobrou essa parte aqui. Essa potência eu posso calcular, 20 ao quadrado, né? Sobrou esse daqui para a gente resolver. Esse 20 ao quadrado é 20 vezes 20, porque 20 ao quadrado, né? É o 20 duas vezes. 20 vezes 20, 400, né? 400 vezes A, 400A. Chegou nessa parte, a gente considera que aqui embaixo desse 200 existe o número 1, tá certo? Então, a gente vai multiplicar meio pelos extremos. Então, 1 vezes 200A e 2 vezes 200. Vai ficar 2 vezes 200, 400. E esse 400A multiplica como se tivesse 1 aqui embaixo. Então, não altera nada. Tá ok? Pego o 400 que está junto da letra A que está multiplicando. Passo dividindo. Vai ficar dessa forma aqui. Ó. 400 dividido por 400. 1 metro por segundo ao quadrado. Então, encontramos aí a aceleração que corresponde à letra C. Beleza?
Segunda questão. Um móvel parte do repouso. Novamente, aqui eu já vou colocar aqui para a gente. Espaço inicial, velocidade inicial, tempo inicial. É tudo zero, porque parte do repouso. E desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Está dizendo que existe uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado durante 4 segundos. É justamente o tempo. O deslocamento desse móvel foi de deslocamento, é a mesma coisa de espaço. O espaço que este móvel percorreu. Quando fala móvel, é qualquer objeto, tá ok? Então, novamente, fórmula, função horária do espaço, porque as variáveis, percebam que coincidiu com a questão anterior, substituímos aqui na fórmula. Então, o espaço final é o que a gente está querendo descobrir. O que mudou foi que na questão anterior a gente queria descobrir a aceleração. Agora a gente quer descobrir o espaço final. Então, o espaço inicial é zero, a velocidade inicial novamente é zero, o tempo, nesse caso, 4 segundos. A aceleração, o enunciado falou que é 3, então está aqui o 3, vezes o tempo, 4, então 4 ao quadrado, e isso dividido por 2. Novamente, eu posso cortar esse zero aqui do espaço inicial e posso cortar essa multiplicação, porque zero vezes qualquer coisa é zero. Tá ok? Sobrou aí essa fração, que quando eu trouxe para cá, eu já calculei a potência aqui para adiantar. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Tá ok? Chegando nessa parte, a gente multiplica. 3 vezes 16, 48. Dividimos por 2, 48 dividido por 2 equivale a 24 metros, alternativa correta, letra B. Tá ok? Terceira questão. O motorista dirige seu carro a uma velocidade de 108 km por hora, quando avista a placa de pare. Ao acionar os freios, ocorre uma desaceleração constante e o carro leva um tempo de 3 segundos até parar completamente. A distância percorrida pelo automóvel até a frenagem total é de... Veja que essa questão é diferente das questões anteriores. Nas questões anteriores dizia que o móvel partia do repouso. Nesse caso não. O veículo aqui ele já apresenta uma velocidade de 108 km por hora. Então isso é a velocidade inicial. Ao elaborar esse texto, esse contexto, o carro já estava em movimento. Beleza. O que é que nós temos mais? Temos que esse carro vai frear e ele vai levar 3 segundos até parar completamente. Então, tempo de frenagem, 3 segundos. Tá certo? O que é que nós temos mais? Velocidade final. Como diz que o veículo, cadê aqui? Quando avista a placa de pare. Ao acionar os freios, ocorre uma desaceleração constante e o carro leva um tempo de 3 segundos até parar completamente. Veja que o carro vai parar. Se o carro vai parar, então velocidade final é zero, porque ele vai estar parado. Tá ok? E o espaço, que é justamente a pergunta que nós queremos responder nesse enunciado. Qual a distância que o carro percorreu durante a frenagem? Ou seja, a partir do momento que o motorista acionou os freios até ele parar completamente. Tá certo? Detalhe aqui, veja que essa distância percorrida nas alternativas está em metros. E o tempo também está em metros. Só que a velocidade não está em metros, está em quilômetro por hora. Então aqui nós temos um ponto aqui para chamar a atenção. Para a gente transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente deve dividir por 3,6. Então a gente vai pegar esse 108 e vai dividir por 3,6. Fazendo isso, a gente consegue converter 108 km por hora em metros por segundo, que aí corresponde a 30 metros por segundo. Tá certo? Na dúvida, né, para aqui, faz essa divisão, tá? Se não conseguir, me coloca aí nos comentários que depois eu retomo isso aqui e faço essa explicação para vocês, tá beleza? Então é 30 que a gente vai usar como velocidade inicial. E aí, de acordo com essas informações, nós não vamos usar aqui a fórmula a função horária do espaço. Nós vamos usar a equação de Torricelli.
Por quê? Né? Você vai ver o porquê já já. O enunciado quer que a gente determine o deslocamento. Vamos substituir os dados. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 30. Ok. Não é 108, é 30. E aí, quando chega nessa parte, eu tenho um problema aqui, veja. Sobraram duas incógnitas. Sobrou a aceleração e sobrou o deslocamento. O deslocamento é o que o enunciado quer. Só que para eu conseguir usar essa fórmula, eu preciso descobrir a aceleração. Então, existe a necessidade da gente parar aqui agora, pegar a fórmula a função horária da velocidade. Com ela, eu consigo descobrir a aceleração. Depois eu volto com esse valor dessa letra A aqui e continuo a resolução, tá ok? Então, substituindo aqui, ó, velocidade final é 0, velocidade inicial 30, não é 108, não esqueçam disso. A aceleração é o que nós queremos descobrir e o tempo 3 segundos, tá certo? Então aqui, esse 0 eu posso eliminar. E a incógnita, né? 3 vezes A é 3A, positivo. Passamos para o primeiro membro, né? Ficaria negativo. O que foi que eu fiz? Para ganhar tempo, eu já inverti os sinais. Então, como se eu pegasse esse 30, passasse aqui para o primeiro membro e ele ficou negativo, tá? E aí eu não perdi tempo com a incógnita negativa. Pego o 3 que está multiplicando, passa dividindo, fica menos 30 dividido por 3, que corresponde a menos 10. Então, menos 10 é a aceleração, ou melhor dizendo, a desaceleração que ocorre durante essa frenagem. Esse menos 10 é que eu vou colocar no lugar dessa letra A aqui. Detalhe aqui do parênteses para separar os sinais, tá ok? E aí eu consigo agora resolver e encontrar o ΔS, que é justamente o deslocamento aí da nossa, né, o que está pedindo aqui, ó, que é justamente o deslocamento do carro durante a frenagem, tá ok? Esse 0 a gente pode cortar. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, corresponde a 900. E aqui, multiplicando 2 vezes menos 10 é menos 20. Então, é menos 20 ΔS. Esse menos 20, quando a gente passa por primeiro membro, ele fica positivo, tá ok? Pega o 20 que está multiplicando, passa dividindo. Esses zeros a gente pode cortar, né? Podemos cortar aqui, ó, esses zeros. Eu repeti aqui, cortei ele para vocês. Ficou 90 dividido por 2, que corresponde a 45 metros. A alternativa correta, deixa eu voltar aqui, é a nossa letra A, tá certo? 45 metros, o deslocamento do carro durante a frenagem, beleza? Quarta questão, a função horária da posição de um ponto material dada em unidade do sistema internacional que se move com aceleração constante é fornecida a seguir. E aí nós temos a função horária aqui. Perceba que é a função horária do espaço. Sua velocidade inicial, posição inicial e aceleração são respectivamente iguais a... Veja que o enunciado quer na ordem. Posição inicial, velocidade inicial, posição inicial e aceleração. Então, pessoal, o que foi que eu fiz? Coloquei a função horária antes para que a gente pudesse comparar com a função horária dada no enunciado. E aí abaixo eu escrevi ela aqui. Só que eu vou chamar a atenção de um detalhe daqui a pouco. Vamos primeiro comparar. Espaço inicial, ó, está aqui, ó, 15. Vou aqui nas alternativas, procuro onde o espaço inicial for um 15. Eu tenho aqui a letra C e tenho aqui a letra D, tá certo? Só que veja que a unidade de medida está diferente. Já já eu vou explicar uma coisinha para vocês aqui. Vamos para a velocidade inicial. A velocidade inicial é 10. Se a gente for olhar aqui na letra C e na letra D, ambas são 10. O que vai mudar é agora. E a aceleração? Veja que o enunciado aqui, ele traz o número 2. Só que aqui na fórmula, lembre-se que tem uma fração e tem o número 2 embaixo. Isso quer dizer que quando se escreveu essa fórmula aqui, a aceleração ela já tinha sido dividida por 2. Então, na realidade, a aceleração, eu tenho que multiplicar ela por 2. Ela tem que voltar a ser essa estrutura aqui, ó. Então, 4 dividido por 2 é 2.
Então, na realidade, a aceleração não é 2, a aceleração é 4. Por isso que a alternativa correta é a letra D, tá certo? A aceleração não é 2, porque esse 2 que aparece aqui ele já foi dividido. A aceleração é antes de ser feita a divisão. Então, a aceleração é 4. E um outro detalhe, para a gente concluir, é que quando diz que está no sistema internacional de medidas, Sistema Internacional de Medidas, as unidades de medida que nós usamos é o metro e o segundo. Tá certo? Então, quando diz aqui na letra C que está em quilômetro, que o tempo está em hora, isso aí está tudo errado. Tá certo? Quando diz Sistema Internacional de Medidas, metro por segundo. Tá certo? Então, a alternativa correta, letra D. Com isso, a gente vai chegando ao final, né, da correção desse exercício. Próxima semana ou na próxima aula, eu trago aí para vocês mais uma ficha de exercício para que a gente continue exercitando, porque eu sei que aqui vai ter muita coisa para a gente estar tirando dúvida, tá certo? Então espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.